Salve, salve, santistas quarentenados depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Estamos aí para mais um vídeo de notícias do Peixão. Então, tudo o que aconteceu desde o nosso último vídeo de notícias. Então, na real, é que não aconteceu muita coisa, porque é sempre assim, né? Sempre tá parado, então a gente acaba tendo um intervalo de 2, 3 dias até às vezes entre um vídeo e outro, porque como a gente tem produzido mais conteúdo sobre notícias também, a gente não tá tendo tanta coisa assim para falar. Mas resolvi fazer esse vídeo para demonstrar mais uma vez indignação e com o fato da fama do Santos de devedor, de mal pagador, ter ganho mais um episódio para ela se alarmar, né? Para ela ficar mais evidente ainda. Eu tô falando da dívida que o Santos tem pela venda do Felipe Aguilar com o Atlético Nacional. Hoje, na quarta-feira, o Atlético Nacional emitiu uma nota oficial no seu site cobrando o Santos em público por essa dívida. Então, o que aconteceu é o seguinte, né? A gente já falou no canal aqui outras vezes que o Santos deve ao Atlético Nacional pela compra do Felipe Aguilar, que foi em janeiro de 2019, né, do ano passado. O Santos comprou ele por 1,1 milhão de dólares em 3 parcelas diferentes, só que o Santos só pagou uma. Então faltam 2 parcelas de 387 mil dólares cada uma, totalizando uma dívida de 774 mil dólares. Na cotação atual de hoje, agora na hora que eu tô fazendo o vídeo, tá em mais ou menos 4 milhões 224 mil reais de dívida que o Santos deve o Atlético Nacional por 2 parcelas restantes ainda da compra do Felipe Aguilar, que a gente não acertou. O que o Atlético Nacional alega é que eles tentaram falar com o Santos para ver como resolver essa dívida, tentaram de todas as maneiras conversar para não deteriorar a relação boa na visão do Atlético Nacional que tem com o Santos, né? Já tiveram os negócios pelo Copete, aí depois a gente vendeu o Vladimir Hernandes, mas enfim. E de acordo com o Atlético Nacional, eles tentaram, mas adivinha quem não atendeu os telefones, não respondeu? Sim, ele mesmo, o nosso José Carlos Pérez. Deu mais uma de Pérez, mais uma de eu vou pagar a dívida, te dou minha palavra para o Atlético Nacional e acabou enganando mais um clube aí. A primeira parcela, né, da dívida do Santos com eles venceu no fim do ano passado, né, dezembro de 2019, e a segunda venceu quase agora, no fim de março, né? E, enfim, são essas 2 parcelas que o Santos ainda deve. O Atlético Nacional ainda tentou conversar, mas no fim de março, né, no fim do último mês, foi a FIFA. Só que nem isso adiantou, né, pro Pérez se mexer de alguma forma para quitar de vez essa dívida. Lembrando que o Santos não deve só ao Atlético Nacional. O Santos ainda tem uma dívida que é até pior, que é com o Hamburgo pela venda do Kleber Reis, né, pela compra pra gente do Kleber Reis. E isso, o Hamburgo também entrou em forças maiores, né, na FIFA, e isso impede o Santos hoje de registrar jogadores novos enquanto não quitar essa dívida. E aí eu fico pensando, mais uma vez, mais um clube que está entrando na FIFA contra o Santos, mais um clube que o Santos não tem nem expectativa de quando pode pagar, e aí o que pode acontecer? O Santos ainda toma mais uma punição maior ainda? Tipo, ainda ser cobrado em dinheiro pela FIFA também, tomar multa? Muitas coisas assim podem acontecer mesmo, mas o mais triste é que o Santos só vai ficando com mais fama ainda de clube devedor, clube mal pagador, e aí muitas pessoas acabam, como rola a notícia, muitas pessoas acabam vendo isso, agentes de atletas, empresários, atletas mesmo, e aí vai querer como vir pro Santos, tipo, já tem muita notícia, assim, não é só do Santos também, mas de salário atrasado no Santos acaba muitas vezes sendo comum também e tudo mais. E fora que o Santos, o Atlético Nacional também ficou puto com o Santos, porque o Santos vendeu, né, o Aguilar por 10 milhões de reais para o Atlético Paranaense, não tão recentemente, mas ainda nesse ano, acho que no mês retrasado, mais ou menos, e não usou nada desse valor ainda para, pelo menos, comunicar ao Atlético Nacional que vai pagar, tentar pagar em partes, enfim. O Santos vendeu por esse valor e ficou por assim. O status agora atual é que o Pérez nem responde ligação do Atlético Nacional, nada, contato nenhum. Mas, enfim, a gente torce para que essa dívida seja quitada logo, porque além de não ser bom para o Santos estar devendo, não é bom para a imagem do Santos, né, como clube, como instituição. Mas, enfim, era mais isso mesmo, era só para dar
uma recapitulada e também uma atualizada desse caso, né, do que mais o Atlético Nacional fez. Hoje, então, cobrou publicamente o Santos, e parece que no Santos, às vezes, quando as cobranças são públicas, né, por exemplo, quando muitos jogadores do Santos cobram a diretoria publicamente, em entrevistas e tudo mais, aí sim, às vezes, as coisas andam, aí sim, alguns pagamentos são acertados e tudo mais. É até questionável se jogadores podem fazer isso em entrevista ou não, mas a gente entende um pouco o lado deles, porque olha o Santos aí passando vergonha mais uma vez. E a outra notícia era mais uma notícia que saiu no Lance, né, de quantos clubes deixariam de lucrar caso o Brasileirão 2020 fosse inteiro sem torcida. Então, pegando aqui a parte do Santos, vamos ver, o Santos que, lógico, não tem das melhores médias de público, a gente já sabe. Mas enfim, o Santos deixaria de lucrar 7.425.067 reais, mais ou menos assim, né? Já que tem uma média de lucro de 390.793 por jogo. Mas enfim, vocês sabem, né, que muitos clubes aí poderiam lucrar, estão deixando de lucrar muito mais que o Santos, né? O Santos aí sempre fica meio que na zona de rebaixamento quando o assunto é média de público no Brasileirão. E é isso, vamos ver se pô, depois da quarentena, quando voltarem jogos do Santos, quando voltar público, se a torcida de alguma forma não muda essa cultura, não volta a, sei lá, pelo menos fica com saudade bastante do Santos e volta a comparecer nos jogos. Claro que tem que coincidir também com a qualidade do futebol apresentado para muitos torcedores, mas enfim, é isso. O Santos deixaria de lucrar. Isso é só uma curiosidade mesmo, mas fica bem abaixo em relação ao que outros clubes deixariam de lucrar também se o Brasileirão 2020 for inteiro de público fechado, de portões fechados. Mas enfim, acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo nosso. A gente está ainda para produzir os vídeos de perguntas e respostas, então não deixem de deixar os comentários, dar aquele like, se inscrever no canal e acompanhar a gente aí nessa quarentena. Tamo junto e tudo pelo Santos.